Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos na presença dEle para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós esperamos, o Senhor nos permite, entrarmos na terceira era, a era de Pérgamo. E queremos adentrar dentro deste estudo da terceira era e obter da parte de Deus tudo aquilo que nós temos necessidade. As eras intercalado com os selos nos dará uma visão completa de como Deus trabalhou. Porque o que Deus revelou agora no tempo final foi aquilo que já aconteceu. Aconteceu a primeira era, aconteceu o primeiro selo, cada mensageiro um selo e tudo isso. Então nós vemos como que Deus trabalhou em cada uma daquelas etapas. E hoje nós queremos iniciar o estudo da terceira era. Que o Senhor possa nos abençoar e nos conceder tudo aquilo que nós temos necessidade. Vamos nos colocar de pé. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 em diante. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 em diante diz: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém o conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Nós lemos Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17, que é a era de Pérgamo. Fechemos nossos olhos, falemos com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que tem nos concedido de estarmos aqui na tua presença, com corações desejosos, ó Pai, de poder ouvir a tua voz, a tua palavra, aonde detivemos o curso do nosso tempo, desse dia a dia nosso, para poder ouvir a tua voz, ter companheirismo com os teus filhos, e ó Deus bendito, te adorar em espírito e em verdade, ó Pai. Perdoe os nossos erros, pecados que hajamos cometido, seja por pensamentos, palavras ou ações. Ó Deus bendito, que nesta noite o teu Espírito Santo possa nos falar de uma forma especial, como sempre tem nos falado, e nos ensinar tudo aquilo que devemos fazer, ó Pai, para estar melhor na tua presença. Abençoe a cada um dos teus filhos que aqui estão presentes, como aqueles que já estão conectados conosco através da internet. Derrame sobre suas vidas tudo aquilo que eles tenham necessidade. Tu possas curar o enfermo, libertar ao cativo, é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar? Vamos cantar um louvor, Oportunidade. Glória a Deus.
sentar e ver o revoltoso mar bater contra os penhascos do meu ser, e ainda assim somente crer que o que for melhor pra mim Tu farás, Senhor. Quero sentir o forte vento em meio à tempestade e os tormentos, e apenas me entregar e crer e me render aos teus caminhos, e então me aproveitar das horas de adversidade como uma oportunidade para me aproximar de Ti, Senhor, porque em minha fraqueza Seu poder, Sua grandeza opera em minha vida, e através da dor dessas feridas eu sei, Senhor, me levarás à perfeição. Quero apertar meus passos, me esquecendo de todo cansaço, porque é impossível que este caminho não me leve a Ti. Quero morrer a cada dia, e mesmo aí
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se há um que merece toda a nossa adoração e o nosso louvor, este é o Senhor Jesus Cristo. Pelo que Ele tem feito em nossas vidas, por ter nos elegido desde antes da fundação do mundo, para poder ver, enxergar a revelação da palavra do dia em que nós estamos vivendo. Isto é o que nos garante, né? O profeta diz. Isso é o que evidencia o batismo com o Espírito Santo. É receber a mensagem do dia em que você está vivendo. Então, iniciando o estudo aqui, capítulo 5 do livro Uma Exposição das Sete Eras, que tem por tema a era da igreja de Pérgamo, tomado do livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao 17, que nos diz: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido, do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Nesta era aqui, irmãos, há 2 coisas que ele nos adverte. E nós entendemos que quando se trata de uma das eras da igreja, aquele mesmo Espírito estaria no tempo do fim, todos mesclados. 2 coisas aqui que cabe a nós ressaltar e ressaltar bem. É a doutrina de Balaão, na qual lançou tropeço aos filhos de Israel para que caíssem. Quantos Balaãos têm se levantado dentro da mensagem? Não da mensagem, mas dentro da mensagem. E tem levado o povo de Deus a cair em tropeço. Mas é só desse que precisamos estar com os olhos abertos e atentos? Não, também tem os nicolaítas. E os nicolaítas nós aprendemos aqui na era anterior, na segunda era, que era conquistar os leigos. Os nicolaítas, e eu posso dizer isso, irmãos, tem muito nicolaíta dentro da mensagem, do povo da mensagem. Sabe por quê? Porque um nicolaíta, ele quer conquistar o leigo, ele não quer que o leigo saiba da realidade. Ele não quer que o leigo tenha acesso à informação, porque se o leigo tiver acesso à informação, vai ver o erro que é aquele. Nós vimos que na segunda era, quando esse Espírito adentrou, e o que eles fizeram, até na primeira era também, aqueles que eram mais espirituais, que viram este Espírito ali, tomando forma, começando ali, adentrando no seio da igreja na primeira era, o profeta diz que aqueles que eram mais espirituais, eles colocaram para fora, porque viram que estava errado. Eles colocaram para fora, porque não é interessante para
a intenção daqueles que querem derrotar o povo de Deus, não é a intenção de ter um atalaia olhando e falando contra. Não é a intenção deles ter um sempre que está falando contra. Um Micaías, né? Nós conhecemos a história de Micaías. Então não é negócio para eles, porque o Micaías atrapalha a intenção deles. Então nesta era de Pérgamo, essas duas coisas, e o próprio Espírito nos redargue a se arrepender, porque esses dois espíritos estariam aí, e esteve lá na era de Pérgamo, estaria aqui no tempo final também, e nós podemos discernir. E o que eu estou falando é porque nós discernimos através da palavra. Porque quando um povo não tem conhecimento da palavra, e aí nós vamos lá, depois na frente, estudar a era de Lutero, na qual Lutero fez a Revolução Protestante para que o povo tivesse acesso à Bíblia, porque a igreja escondia a Bíblia deles, eles não sabiam ler, não sabiam interpretar, então o que o padre falava, estava falado. E tem tantos assim dentro da mensagem hoje, que o que eles falam é lei. Mas quando você vai para a palavra, a mensagem não está escrito aquilo. Não é daquele jeito. E quando está escrito, eles omitem aquilo, porque se aparecer, eles caem da sua posição. O profeta disse que os crentes da primeira era, eles eram cuidadosos, porque eles colocavam à prova os falsos apóstolos. Então, para você saber quem está com a verdade ou não, você tem que colocar à prova através da mensagem. Os falsos ensinadores, os falsos apóstolos. Então, nesta era, irmãos, desculpa eu entrar neste assunto, mas é importantíssimo você saber e discernir isto. Esses dois espíritos, um de Balaão e o de Nicolaítas. Nical, conquistar os leigos. Vamos agora aqui falar sobre a cidade de Pérgamo, né? Vamos aqui à cidade de Pérgamo. Diz assim: Pérgamo, antigo nome, situava-se na Mícia, num distrito banhado por 3 rios, por um dos quais se comunicavam com o mar. Era descrita como uma cidade mais ilustre da Ásia. Era uma cidade de cultura, com uma biblioteca somente superada a de Alexandria. Então, Pérgamo, ele tinha uma biblioteca imensa dos livros. Então, era um poço de conhecimento ali. Todavia, era uma cidade de grande pecado, dado a ritos licenciosos de adoração a Esculápio, a quem adoravam na forma de uma serpente viva, que era abrigada e alimentada no templo. Nesta bela cidade de bosques irrigados, passeios e parques públicos, vivia um pequeno grupo de crentes dedicados que não eram enganados pela aparência superficial de beleza e abominavam a adoração satânica que enchia o lugar. A era de Pérgamo durou quase 300 anos, de 312 a 606 depois de Cristo. O mensageiro, usando nossa regra dada por Deus para escolher o mensageiro para cada era, isto é, nós escolhemos aquele cujo ministério se aproxime mais ao ministério do primeiro mensageiro, Paulo. Sem hesitação declaramos ser Martim, o mensageiro para Pérgamo. Martim nasceu na Hungria em 315. Entretanto, toda a sua vida de trabalho foi na França, onde trabalhou em Tours e arredores como bispo. Ele morreu em 399. Este grande santo foi tio de outro cristão maravilhoso, São Patrício da Irlanda. Martim converteu-se a Cristo quando seguia a carreira como soldado profissional. Foi quando ainda estava enganjado nesta ocupação que ocorreu um milagre deveras extraordinário.
A história registra que um mendigo jazia doente nas ruas da cidade, para onde Martim fora designado. O frio do inverno era mais do que ele podia suportar, porque estava pobremente vestido. Ninguém dava nenhuma atenção às suas necessidades, até que Martim se aproximou. Vendo a situação difícil deste pobre homem, mas não tendo uma veste extra, tirou o seu manto externo, cortou-o em dois com sua espada e envolveu o pano em torno do homem congelado. Ele cuidou dele o melhor que podia e continuou o seu caminho. Aquela noite o Senhor Jesus apareceu a ele numa visão. Ali estava ele como um mendigo envolto da metade do manto de Martim. Ele lhe falou e disse: Martim, embora ele seja somente um catecúmeno, vestiu-me com esta veste. Daquele tempo em diante, Martim procurou servir ao Senhor de todo o seu coração. Sua vida tornou-se uma série de milagres, manifestando o poder de Deus. Após ter deixado o exército e tendo se tornado um líder na igreja, ele tomou uma posição bem militante contra a idolatria. Ele derrubou os bosques, quebrou as imagens, demoliu os altares. Quando confrontado pelos pagãos por causa de suas obras, ele os desafiava da mesma maneira que Elias fez com os profetas de Baal. Ele se ofereceu para ser amarrado a uma árvore no lado inferior desta, de forma que quando fosse derrubada, ela o esmagaria, a menos que Deus interviesse e virasse a árvore ao contrário enquanto caísse. Os astutos pagãos o amarraram a uma árvore que crescia na encosta de uma colina, seguros de que a atração natural da gravidade faria a árvore cair para esmagá-lo. Assim que a árvore começou a cair, Deus virou-a rapidamente colina acima. É contrário a todas as leis naturais. Os pagãos que fugiam foram esmagados, enquanto a árvore caía sobre diversos deles. Historiadores reconhecem que em pelo menos 3 ocasiões ele ressuscitou os mortos pela fé no nome de Jesus. Em uma ocasião ele orou por um bebê morto. Como Eliseu, ele se estendeu sobre o bebê e orou. Ele voltou à vida e à saúde. Em outra ocasião, ele foi chamado para ajudar a livrar um irmão que estava sendo levado à morte num tempo de grande perseguição. Quando ele chegou, o pobre homem já estava morto. Eles o tinham enforcado numa árvore. Seu corpo estava sem vida, seus olhos projetados para fora das órbitas. Porém, Martim o desceu. Depois que orou, o homem foi restaurado à vida e a sua família rejubilante. Martim nunca temeu o inimigo, não importando quem fosse. Assim ele foi pessoalmente fazer frente ao imperador ímpio, que era responsável pela morte de muitos santos cheios do Espírito. O imperador não lhe concedia uma audiência, então Martim foi ver um amigo do imperador, um certo Damasus, um bispo cruel de Roma. Mas o bispo, sendo um cristão nominal da falsa vinha, não intercedeu. Martim voltou ao palácio, mas agora os portões tinham sido trancados e eles não lhe permitiam entrar. Ele se prostrou sobre o seu rosto diante do Senhor e rogou que pudesse entrar no palácio. E ele ouviu uma voz o convidando a se levantar. Quando ele o fez, viu os portões se abrirem por si mesmos. Ele entrou na corte, porém o arrogante governante não virava sua cabeça para falar com ele. Martim novamente orou, e de repente um fogo surgiu espontaneamente do assento do trono, e o infeliz imperador o desocupou rapidamente. Certamente o Senhor humilha os soberbos e exalta os humildes. Aleluia. Tal era o seu fervor em servir ao Senhor, que o diabo foi extremamente provocado. Os inimigos da verdade contrataram assassinos para matar Martim. Eles chegaram furtivamente à sua casa e quando estavam para matá-lo, ele se pôs de pé e expôs sua garganta à espada. No momento em que saltavam para a frente,
o poder de Deus repentinamente arremessou-os para trás, para o outro lado do quarto. Tão vencidos ficaram naquela santa e temível atmosfera que eles rastejaram sobre suas mãos e joelhos e imploraram perdão pelo atentado contra a sua vida. Muito frequentemente, quando homens são usados de maneira notória pelo Senhor, eles se ensoberbecem, mas não foi assim com Martim. Ele sempre permaneceu um humilde servo de Deus. Uma noite, quando ele estava se preparando para entrar ao púlpito, um mendigo chegou ao seu escritório e pediu alguma roupa. Martim encaminhou o mendigo ao seu diácono principal. O arrogante diácono ordenou-lhe que se retirasse, por isso ele voltou para ver Martim. Martim levantou-se e deu ao mendigo sua própria túnica fina e pediu ao diácono para lhe trazer outra que era de qualidade inferior. Aquela noite, enquanto Martim pregava a palavra, o rebanho de Deus viu um suave brilho de luz branca ao redor de sua pessoa. Seguramente este foi um grande homem, um verdadeiro mensageiro para aquela era, nunca desejoso de nada, a não ser agradar a Deus. Ele viveu uma vida extremamente consagrada, nunca podia ser induzido a pregar até que tivesse primeiro orado e estivesse numa tal disposição espiritual para conhecer e entregar todo o conselho de Deus enviado do céu pelo Espírito Santo. Muitas vezes ele deixava as pessoas esperando enquanto orava para obter plena segurança. Só de saber a respeito de Martim e seu poderoso ministério, poderia fazer alguém pensar que a perseguição aos santos diminuíra. Não foi assim. Eles ainda estavam sendo destruídos pelo diabo por intermédio dos maus. Eles eram queimados no poste, eram pregados em toras, debruços. Cães selvagens eram soltos sobre eles, de maneira que os cães arrancavam a carne e as entranhas, deixando as vítimas morrerem em terrível tortura. Bebês eram tirados com violência de mães grávidas e lançados aos porcos. Os seios das mulheres eram cortados e elas eram forçadas a permanecer de pé, enquanto cada batida do coração fazia o sangue jorrar até que sucumbiam. E a tragédia fica ainda maior ao se pensar a respeito, quando a gente se dá conta que isso não era obra exclusiva de pagãos, mas muitas vezes era causada pelos assim chamados cristãos. Que achavam que faziam um favor a Deus em exterminar estes leais soldados da cruz que defendiam a palavra e a obediência ao Espírito Santo. João 16:2: expulsar-vos-ão das sinagogas, vós mesmos, a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazendo serviço a Deus. Mateus 24:9: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Pelos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito, Martim foi verdadeiramente vindicado como mensageiro para esta era. Mas ele não apenas foi dotado com um grande ministério, ele próprio foi sempre fiel à palavra de Deus. Aleluia. Ele combateu a organização, ele opôs resistência ao pecado nos lugares altos, ele defendeu a verdade com palavras e atos, e viveu toda uma vida de vitória cristã. Um biógrafo escreveu a respeito dele assim: ninguém jamais o viu irado, ou perturbado, ou se entristecendo, ou rindo. Ele era sempre o mesmo, parecia algo além de mortal, mostrando em seu semblante uma espécie de gozo celestial. Nunca havia em seus lábios nada além de Cristo, nunca havia em seu coração nada além de piedade, paz e compaixão. Frequentemente chorava até pelos pecados dos seus detratores, os quais, quando ele estava quieto e ausente, o atacavam com lábios de víbora e línguas peçonhentas. Muitos
o odiavam pelas virtudes que eles próprios não possuíam e não podiam imitar. E aí os seus mais implacáveis atacantes eram bispos. A saudação. Apocalipse capítulo 2, versículo 12, parte B. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, 2 fios. A mensagem para a terceira era da igreja está para sair. A terceira cena deste drama se desenrola de Cristo no meio de sua igreja, está para ser revelada. Com voz como de trombeta, o Espírito apresenta o incomparável, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quão vasta diferença tem esta apresentação com aquela em que Pilatos apresentou o Cordeiro de Deus vestido com mantos escarnecedores de púrpura, ferido e coroado de espinhos, dizendo: eis aqui o vosso rei. Agora vestido regiamente e coroado de glória, encontra-se o Senhor ressurreto, Cristo, poder de Deus. Nessas palavras, aquele que tem a espada aguda de 2 fios, encontra-se outra revelação da divindade. Na era de Éfeso, você recordará que ele foi apresentado como o Deus imutável. Na era de Esmirna, ouvimos como o único Deus verdadeiro. O que fora dele não havia, e que fora dele não havia outro. Agora, nesta era de Pérgamo, há uma revelação adicional de sua divindade, descrita pela sua associação com a espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Efésios capítulo 6, versículo 17, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Apocalipse 19, 13 e 15a, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e da sua boca saía uma aguda espada. João 1, do 1 ao 3, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele, o verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. 1 de João 5:7, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Agora, podemos ver sua associação com a palavra. Ele é a palavra, é isso que ele é, a palavra em seu nome. Em João 1:1, onde diz: no princípio era o verbo, a raiz de onde tomamos nossa tradução para verbo é logos, que significa o pensamento ou conceito. Tem o duplo sentido de pensamento e linguagem. Ora, um pensamento expresso é uma palavra, ou palavras. Não é isso maravilhoso e belo? João diz que o conceito de Deus foi expresso em Jesus. E Paulo diz a mesma coisa em Hebreus 1, versículo 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Logos, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus expressou-se na pessoa de Jesus Cristo. Jesus era a expressa imagem de Deus novamente em Jesus era a expressa imagem de Deus. Novamente em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A própria substância de Deus se fez carne e habitou entre nós. O grande Deus Espírito, do qual ninguém podia se aproximar, e ao qual ninguém tinha visto ou podia olhar, estava agora manifestado em carne e habitava entre homens, expressando a plenitude de Deus aos homens. João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Deus,
que em diversas ocasiões manifestou sua presença pela nuvem ou coluna de fogo que infundia temor no coração dos homens de Deus, cujas características íntimas eram conhecidas somente pela revelação de palavras através dos profetas. Agora tornava-se Emanuel, Deus conosco, declarando a si mesmo. A palavra declarar é tomada da raiz grega que frequentemente interpretamos como exégese, que significa a palavra viva. Jesus fez. Ele nos trouxe Deus, porque Ele era Deus. Ele nos revelou Deus com tão perfeita clareza que João pôde dizer acerca dele, em 1 de João 1, do 1 ao 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, logo significa linguagem. E o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. Quando Deus foi verdadeiramente revelado, Ele se manifestou em carne. Quem vê a mim, vê o Pai. Agora, Hebreus 1, do 1 ao 3, observamos que Jesus era a expressa imagem de Deus. Ele era Deus expressando-se a si mesmo como homem ao homem. Mas há algo mais a notar nestes versículos, especialmente os versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nesses últimos dias, pelo Filho. Quero que observe aqui, na margem de sua Bíblia, a Bíblia com referências e anotações do autor C. Scofield, e você verá uma correção. A palavra pelos não é uma tradução correta. Deveria ser nos, não pelos. Então, lê-se corretamente. Deus antigamente falou aos pais nos profetas por meio da palavra. Samuel 3, versículo 21b. Porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Isto revela 1 de João 5, 7. Perfeitamente, o Espírito e a palavra são um. Jesus revelou o Pai, a palavra revelou o Pai. Jesus era a palavra viva, louvado seja Deus. Hoje Ele ainda é esta palavra viva. Quando Jesus esteve na terra, Ele disse: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14, 10. Aqui está mais evidentemente exposto que a perfeita manifestação de Deus no Filho foi pelo Espírito habitando interiormente e manifestando-se em palavra e obras. Isto é exatamente o que temos ensinado todo o tempo. Quando a noiva voltar a ser uma noiva palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. A palavra é Deus, o Espírito é Deus, todos eles são um. Um não pode operar em separação do outro. Se alguém tem verdadeiramente o Espírito de Deus, terá a palavra de Deus. É assim que foi com os profetas. Eles tinham o Espírito de Deus habitando interiormente e a palavra veio a eles. É assim que foi com Jesus. Nele estava o Espírito sem medida e a palavra veio a ele. Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. A minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Atos 1, 1. João 7, 16. Recorde agora, João Batista não só foi o profeta, mas também o mensageiro de seus dias. Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Quando estava batizando no Jordão, a palavra de Deus, Jesus, veio a ele. A palavra sempre vem aos verdadeiramente cheios do Espírito. Esta é a evidência de ser cheio do Espírito Santo. É essa que Jesus disse que seria a evidência.
Ele disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Ora, nós sabemos o que é a verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, parte B. Novamente, em João 8:43, porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Você notou que Jesus disse que o mundo não poderia receber o Espírito Santo? Ora, neste versículo que acabei de ler, tampouco poderia receber a palavra. Por quê? Porque o Espírito e a palavra são um. E se você tem o Espírito Santo, como os profetas, a palavra viria a você. Você a receberia. Em João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui achamos novamente em João 16:13. Aqui achamos novamente a palavra vindo por causa do Espírito de Deus. Novamente em João 16:13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, a palavra, ele vos guiará em toda a verdade. A tua palavra é a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá a palavra. Tudo o que tiver ouvido, a palavra de Deus, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito trazendo a palavra de profecia. Quero que você observe bem cuidadosamente que Jesus não disse que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo era falar em línguas, interpretar, profetizar ou gritar e dançar. Ele disse que a evidência seria que você estaria na verdade. Você estaria na palavra de Deus para a sua era. Aleluia! A evidência tem a ver com receber essa palavra. E aqui eu faço a pergunta: que era você está? Quando o profeta vem e diz assim: a era do pentecostal falhou, acabou, estamos em uma nova era, e não traga nada da era de Pentecostes, a nova era. E aí? Nós lemos isso ou não lemos isso aqui? O profeta disse ou não disse isso? Não podemos trazer nada da era passada para esta era. Então a evidência de ter o batismo do Espírito Santo é receber a mensagem da era em que você está. E que era você está? A era da pedra da coroa. Não é a era de Laodiceia. Muitos da era de Laodiceia têm aceitado o profeta como mensageiro. Sim, mas estão numa era passada. Estão na era pentecostal ainda. Esqueceram de subir cá. Esqueceram. Onde o profeta vem e ele mesmo diz: não traga nada para essa nova era. Não traga a sua mensagem do Pentecostes para essa nova era. Nós lemos isso aqui. Eu acredito que está lá na mensagem. Onde finda-se a era de Laodiceia. Tem 2 cultos isso. Então veja. A evidência tem a ver com receber essa palavra. Por isso que muda-se a linguagem, né? Aí aqueles que estão lá na era de Laodiceia não entendem o que nós falamos, aí dizem assim: eles se desviaram da mensagem. Estão desviados. Agora estão desviados, agora não sabem mais nem para onde. Não conseguem entender, né? Em 1 Coríntios 14:37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Agora veja isso, a prova do Espírito estar habitando interiormente era reconhecer e seguir o que o profeta de Deus dava para a sua era, enquanto punha a igreja em ordem. Paulo teve que dizer àqueles que pretendiam ter outra revelação, versículo 36, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio a ela somente para vós? A evidência de um crente cristão cheio do Espírito não é produzir a verdade, a palavra. Eita glória! Veja, a evidência de um crente cristão cheio do Espírito não é produzir a verdade, a palavra, mas receber a verdade, a palavra, aleluia, e crê-la e
obedecê-la. Aleluia! Isso mexe com o nosso íntimo, né, irmãos? Glória a Deus. Página 142. No primeiro parágrafo, o profeta já dá essa. E o meu está grifado aqui, ó. A evidência de um crente cristão cheio do Espírito não é produzir a verdade, e aqui colocou entre parênteses a palavra, mas receber a verdade, em parênteses, a palavra, crê-la e obedecê-la. Aleluia. Você notou em Apocalipse 22:17? E o Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Veja, a esposa fala a mesma palavra que o Espírito fala. Ela é uma esposa palavra, provando que ela tem o Espírito. Em cada era da igreja ouvimos essas palavras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito dá a palavra. Se você tem o Espírito, você ouvirá a palavra para a sua era. Assim como aqueles cristãos verdadeiros receberam a palavra para a sua era. Você captou este último pensamento? Repito, cada era da igreja termina com a mesma demonstração. Quem tem ouvidos, ouça. Um indivíduo. O que o Espírito diz às igrejas. O profeta representava a noiva. Isso é grande, irmãos. Acabamos de ler aqui atrás, onde o profeta diz que a noiva teria que fazer os mesmos sinais que Jesus fez. E agora eu pergunto, cadê a noiva hoje fazendo os mesmos sinais que Jesus fez? Ah, então você não é noiva? Não, a noiva fez. Porque a noiva estava por representação em quem? No profeta. Precisamos ter isso bem. Não que não cremos, cremos sim. E Deus opera de diversas formas. O seu poder ainda continua no meio da sua esposa. Mas o maior milagre é a revelação. Você quer fazer milagres para quê hoje? Para você encher a igreja? Já foi o tempo, isso aí foi lá na Laodiceia. Cultos de cura e campanhas de cura, isso foi para Laodiceia. Eu acuso esta geração por crucificar a Cristo por segunda vez. O profeta pregou isso, hein? A acusação. Nós estamos vivendo no tempo do respigar, né, como eu falei no domingo. É o respigar. É os últimos dos últimos dos últimos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito dá a palavra. Se você tem o Espírito, você ouvirá a palavra para a sua era. Assim como aqueles cristãos verdadeiros receberam a palavra para a sua era. Amém. Você captou esse último pensamento? Repito, cada era da igreja termina com a mesma demonstração. Quem tem ouvidos, ouça um indivíduo. O que o Espírito diz às igrejas. O Espírito dá a palavra. Ele tem a verdade para cada era. Cada era tem tido seus próprios eleitos, e este grupo eleito sempre ouviu a palavra, e a recebeu, provando que tinham a semente neles. João 8,47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Eles recusaram a palavra, Jesus, e suas palavras para os seus dias, porém a verdadeira semente recebeu a palavra porque eram de Deus. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, Espírito Santo. Isaías 54, versículo 13, Jesus disse a mesma coisa em João 6,45, ser um com a palavra, prova se você é de Deus e cheio do Espírito. Não há outro critério. Mas
O que são as línguas e interpretações e os outros dons? São manifestações. É isso que a palavra ensina. Leiam em 1 Coríntios 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então Paulo nomeia estas manifestações. Agora, surge esta pergunta muito boa, que eu sei que todos estão ansiosos para fazer. Por que a manifestação não é uma evidência de ser batizado com o Espírito Santo, visto que certamente ninguém poderia manifestar o Espírito Santo, a menos que fosse verdadeiramente cheio do Espírito? Ora, eu queria poder dizer que isso é correto, porque não gosto de ferir as pessoas, ou de pisar em suas doutrinas, mas eu não seria um verdadeiro servo de Deus, se não lhe declarasse todo o conselho de Deus. Isso é correto, não é? Vamos simplesmente dar uma olhada em Balaão. Ele era religioso, ele adorava a Deus, ele conhecia o método próprio de sacrificar e se aproximar de Deus, mas não era um profeta da semente verdadeira, porque recebeu o prêmio da injustiça. E pior ainda, levou o povo de Deus aos pecados de fornicação e idolatria. Todavia, quem se atreveria a negar que o Espírito de Deus manifestou-se através dele numa das mais belas porções da profecia, absolutamente exata, que o mundo jamais viu, mas ele nunca teve o Espírito Santo? Pois bem, o que você acha de Caifás, o sumo sacerdote? A Bíblia diz que ele profetizou o tipo de morte com que o Senhor havia de morrer. Todos nós sabemos que não há nenhum registro dele sendo um homem cheio do Espírito e guiado pelo Espírito, como o prezado velho Simeão e a querida santa chamada Ana. Todavia, ele teve uma genuína manifestação do Espírito Santo. Não podemos negar isso. Portanto, onde fica a manifestação como evidência? Não está aí. Se você é verdadeiramente cheio do Espírito de Deus, terá a evidência da palavra em sua vida. Tudo isso aqui está grifado no meu livro. Eita glória. Se você é verdadeiramente cheio do Espírito de Deus, terá a evidência da palavra em sua vida. Vou colocar até mais um OBS aqui, que é uma observação. Deixe-me lhe mostrar quão profundamente eu sinto e compreendo esta verdade por uma revelação que Deus me deu. Agora, antes de contá-la, quero dizer isso. Muitos de vocês creem que eu sou um profeta. Eu não digo que sou, vocês o dizem. Mas ambos sabemos que as visões que Deus me dá nunca falham, nenhuma vez. Se alguém pode provar que uma visão já falhou, eu quero saber a respeito disso. Já que você me acompanhou até aqui, eis a minha história. Há muitos anos atrás, quando pela primeira vez deparei com um povo pentecostal, eu estava numa de suas reuniões de campanha, onde havia muita manifestação de línguas, interpretação de línguas e profecia. 2 pregadores em particular estavam empenhados nesse tipo de falar mais que qualquer um dos outros irmãos. Eu apreciei profundamente os cultos e estava verdadeiramente interessado nas várias manifestações, porque havia um tom de realidade nelas. Era meu desejo sincero aprender tudo o que pudesse acerca desses dons. E assim decidi falar sobre eles com os 2 homens. Através do dom de Deus em mim, residente, procurei conhecer o espírito do primeiro homem, se ele verdadeiramente era Deus ou não. Se ele verdadeiramente era de Deus ou não. Após uma breve conversa com aquele dócil e humilde irmão, eu soube que ele era um genuíno e sólido cristão. Ele era autêntico. O jovem seguinte não era de maneira nenhuma como o primeiro. Era jactancioso, orgulhoso, e enquanto falava com ele, uma visão cruzou diante de meus olhos, e vi que ele era casado com uma senhora loira, mas estava vivendo com uma morena, e tinha 2 filhos com ela. Se alguma vez houve um hipócrita, ele era um. Agora, deixe-me lhe dizer que eu fiquei chocado. Como não podia ficar? Aqui estavam 2 homens, um dos quais era
um verdadeiro crente e o outro era um personificador pecaminoso. Todavia, ambos estavam manifestando dons do Espírito. Eu fiquei perturbado por causa dessa confusão. Deixei a reunião para buscar a Deus e obter a resposta. E eu fui sozinho a um lugar secreto. E ali com minha Bíblia orei e esperei em Deus pela resposta. Não sabendo exatamente que porção da Escritura ler, abri casualmente a Bíblia em algum lugar em Mateus. Lá por algum tempo, depois encostei a Bíblia, logo um vento soprou no aposento e virou as páginas da Bíblia até Hebreus capítulo 6. E eu li completamente e fiquei particularmente impressionado com aqueles estranhos versículos. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 9. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos é reprovada, e perto está da maldição. Seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Eu fechei a Bíblia, encostei e meditei por algum tempo e orei um pouco mais. Eu ainda não tinha nenhuma resposta. Novamente abri a Bíblia e a esmo, mas não li. De repente o vento soprou novamente no aposento e uma vez mais as páginas viraram até Hebreus 6 e permaneceram ali quando o vento cessou. Eu li todas aquelas palavras novamente e quando fiz, então o Espírito do Senhor entrou no aposento e tive uma visão. Na visão vi um homem vestido de um mais puro branco, vestido do mais puro branco, que saía em um campo. Vi um homem vestido do mais puro branco, que saía em um campo recentemente, arado e semeava grão. Era um dia claro, e a semeadura foi feita pela manhã, porém à tarde, de noite, depois que o semeador de branco se fora, veio um homem de preto e furtivamente semeou mais um pouco de semente entre aquela que o homem de branco tinha semeado. E passaram-se os dias, o sol e a chuva abençoaram o solo, e um dia, eis que apareceu o grão, como era bonito, porém um dia depois apareceu o joio. O trigo e o joio cresceram juntos. Eles compartilharam do mesmo alimento, proveniente do mesmo solo. Eles absorveram do mesmo solo e chuva. Então um dia os céus tornaram-se brônzeos e todas as plantas começaram a curvar-se e a morrer. Eu ouvia o trigo levantar a sua cabeça e clamar a Deus por chuva. O joio também levantava a sua cabeça e implorava por chuva. Então os céus escureceram e a chuva veio. E novamente o trigo, agora cheio de força, levantou sua voz e clamou em adoração: louvado seja o Senhor. E para surpresa minha, ouvi o joio reanimado olhar para cima e dizer: aleluia! Então eu soube a verdade sobre a reunião de campanha e a visão. A parábola do semeador e a semente, o 6º capítulo de Hebreus, e a evidente manifestação dos dons espirituais numa audiência mista. Tudo tornou-se maravilhosamente claro. O semeador de branco era o Senhor, o semeador de preto era o diabo, o mundo era o campo, as sementes eram pessoas, eleitos e réprobos. Ambos compartilhavam do mesmo alimento, água e sol. Ambos oravam, ambos recebiam ajuda de Deus, porque Ele faz que o seu sol e chuva caiam tanto sobre os bons como os maus. E embora ambos tivessem a mesma bênção maravilhosa, e ambos tivessem as mesmas manifestações maravilhosas, ainda havia esta grande diferença: eles eram de sementes diferentes. Cada semente produz segundo a sua espécie. Aqui também estava a resposta para Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Jesus não nega que eles fizeram maravilhas que somente o Espírito Santo pode realizar por meio de homens. Porém, ele realmente negou tê-los conhecido algum dia. Esses não eram apóstatas. Esses não eram apóstatas. Eram ímpios, irregenerados, réprobos. Estes eram a semente de Satanás. Porque tem aqueles apóstatas que se apostataram. Aí está. Não se pode sustentar que a manifestação seja a evidência de ser nascido do Espírito, ser cheio do Espírito. Não, Senhor. Eu admirei que a verdadeira manifestação é a evidência do Espírito Santo fazendo proezas. Porém, eu admitirei que a verdadeira manifestação é a evidência do Espírito Santo fazendo proezas, porém não é a evidência de um indivíduo cheio do Espírito, mesmo que esse indivíduo tenha abundância destas manifestações. A evidência de receber o Espírito Santo hoje é exatamente a mesma que foi nos dias do nosso Senhor, é receber a palavra da verdade para o dia em que você vive. Jesus realmente nunca enfatizou a importância das obras, mas como ele fez com a palavra, ele sabia que as pessoas recebessem a palavra, as obras seguiriam. Isso é Bíblia. Ora, Jesus sabia que haveria um terrível desvio da palavra na era de Pérgamo, que até então estava a 200 anos da visão de Pátimos. Ele sabia que esse desvio os faria entrar na Idade Média. Ele sabia que a maneira pela qual o homem originalmente se afastou de Deus foi por primeiro deixar a palavra. Se você deixa esta palavra, você deixou a Deus. Assim, ele está se apresentando à igreja de Pérgamo, e em verdade, a todas as igrejas de todas as eras. Eu sou a palavra. Se vós quereis a deidade em vosso meio, então dai boas-vindas e recebei a palavra. Amém? Jamais permiti que alguém ou qualquer coisa ficasse entre vós e esta palavra. Isto que eu vos estou dando, a palavra, é uma revelação de mim mesmo. Eu sou a palavra. Lembrai-vos disso. Eu me pergunto, se estamos suficientemente impressionados com a palavra em nosso meio, deixe-me lhe passar um pensamento aqui. Como é que oramos nós? Como é que oramos? Nós oramos em nome de Jesus, não é? Toda oração é em seu nome? Ou não há nenhuma resposta? Todavia, em 1 de João 5,14 nos é dito, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Agora, perguntamos, qual é a vontade de Deus? Só há uma maneira de saber sua vontade, e é através da palavra de Deus. Lamentações 3, versículo 37, quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Aí está. Se não está na palavra, você não pode alcançá-lo. Portanto, não podemos pedir a menos que esteja na palavra. E não podemos rogar ou pedir a menos que seja em seu nome. Aí está novamente. Jesus, o nome é a palavra vontade. Não se pode separar Deus e a palavra. Eles são um. Pois bem, esta palavra que ele deixou em páginas expressas é uma parte dele, quando por fé você a aceita em uma vida cheia do Espírito. Ele disse que sua palavra era vida. João 6, versículo 66, parte B, mas isto é exatamente o que ele é. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Romanos 8, 9,
Parte B, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí está, ele é exatamente o que Jesus é, ele é a palavra. Assim, quando um homem nascido do Espírito, cheio do Espírito, em fé, toma esta palavra em seu coração e a coloca sobre os seus lábios, ora, isto é o mesmo que a deidade falando. Aleluia. Toda montanha tem que se mover. Satanás não pode permanecer diante desse homem. Se a igreja, lá atrás, naquela terceira era, tivesse apenas se agarrado à revelação da palavra viva em seu meio, o poder de Deus não teria pouco a pouco desaparecido. Como aconteceu naquela tenebrosa Idade Média. E hoje mesmo, considerando que a igreja retorne em fé à palavra, podemos dizer sem dúvida que a glória e as maravilhas de Deus estarão novamente em seu meio. Amém? Uma noite, enquanto eu estava buscando ao Senhor, o Espírito Santo me falou para apanhar a minha caneta e escrever. Enquanto eu apanhava a caneta para escrever, seu Espírito deu-me uma mensagem para a igreja, e eu desejo trazê-la a vocês. Tem a ver com a palavra e com a noiva. Aqui está o que eu estou tentando lhes dizer. A lei da reprodução é que cada espécie produza segundo a sua própria espécie, de acordo com Gênesis 1:11. E disse Jesus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Qualquer que fosse a vida que estivesse na semente, saía na planta e depois disso no fruto. A mesmíssima lei se aplica à igreja hoje. Qualquer que seja a semente que deu início à igreja, sairá e será como a semente original, porque é a mesma semente. Nesses últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra de cabeça, e ela será super igreja, uma super raça, à medida que se aproxima dele. A noiva, eles serão tão semelhantes a ele que até mesmo serão a sua própria imagem. Esse é o segredo do casamento. Isso acontece para que sejam unificados com ele. Eles serão um. Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. As denominações, a semente errada, não podem produzir isso. Elas produzirão seus credos, seus dogmas misturados com a palavra. Esta mestiçagem dá origem a um produto híbrido. O primeiro filho, Adão, foi a palavra semente de Deus falada. Foi-lhe dada uma noiva para se reproduzir. É por isso que a noiva lhe foi dada, para se reproduzir, para produzir um outro filho de Deus. Porém, ela caiu. Ela caiu no meio da hibridização. Ela o fez morrer. Aí, ao segundo filho, Jesus, também uma palavra semente de Deus falada, foi dada uma noiva, como foi a Adão. Porém, antes que ele pudesse desposá-la, ela também caiu. Ela, do mesmo modo que a esposa de Adão, foi posta à prova para ver se creria na palavra de Deus e viveria, ou então duvidaria da palavra e morreria. Ela duvidou, ela deixou a palavra, ela morreu. Por isso que essa terceira noiva não tem nada a ver com Pentecostes, irmãos. Porque a primeira, Eva, foi dada a Adão, ela caiu. A segunda, a igreja de Pentecostes, foi dada a Cristo. Mas ela caiu, a segunda noiva. Veja aqui. Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma.
feito pelo homem, pelos membros da noiva, e através deles será cumprido tudo o que Deus prometeu ser manifestado na Virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria, mas esta palavra de promessa era para ele mesmo ser manifestado. Deus foi manifestado, ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu a sua própria palavra de promessa na Virgem, fora um anjo que lhe trouxera a mensagem, mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus. Isaías 9,6, ele cumpriu naquela ocasião tudo o que estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para si. Os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele, pois ele é a cabeça deles, e todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros do nosso corpo estão sujeitos à nossa cabeça. Notem a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. João 5,19, esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva. Ele lhe mostra a sua palavra de vida, ela recebe, ele nunca duvida dela. Portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte, porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disto: a palavra está na noiva. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tenho assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e acontece. Assim como uma semente que é plantada e aguada, ela chega à plena colheita servindo ao seu propósito. Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno, portanto, agora ele opera na noiva, e através dela, ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora ele cumprirá através da noiva esta obra que ele deixou para este tempo específico. E agora eu pergunto, quem é esta noiva? Que Deus cumpriu. Quem é esta noiva que Deus cumpriu tudo? A promessa está finalizando aqui a era de Laodiceia. Ele disse que ele cumpriria através dela. Quem é esta noiva? Fica a pergunta para vocês buscarem de Deus. Quem é esta noiva? Que o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar. Viemos até a página 148, segundo parágrafo aí. A palavra está na noiva, como esteve em Maria. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, pela porção da sua palavra, pela revelação dada-nos nesta noite, pela direção do Espírito Santo, com esta reverência total à sua palavra que tivemos aqui. Tu trabalhaste de uma forma especial, ó Deus, e nos abriste o nosso entendimento em muitas coisas, que já havíamos lido isto, mas havia estado oculto de nós. Hoje nós entendemos quem é esta noiva, quem foi por representação que esteve cumprindo este ministério ali. Ó Deus bendito, para que pudéssemos estar onde estamos hoje. Muito obrigado, Deus bendito. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos todos esses mistérios que foram abertos, que já foram revelados, que estão abertos na sua palavra. Dai-nos, ó Pai, a sabedoria, o entendimento. Teu Espírito Santo, como nós lemos aqui na era de Esmirna, que se não estiver o grande mestre aí, você pode ouvir a verdade todos os dias da sua vida e você não vai ouvir, não vai conseguir entender ou compreender. Mas graças a Deus que o grande mestre tem estado em nosso meio,
porque temos entendido aonde nós estamos posicionados, ó Pai. Temos subido a era da pedra da coroa. Temos estado aonde o Teu Espírito Santo é nos dado sem medida. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos por tudo. Abençoe a cada um dos Teus filhos que aqui estiveram, Deus bendito, que dispuseram deste tempo para poder te adorar. Ó Deus, retribua a cada um deles, ó Pai, todos os seus esforços. Deus bendito, estamos vivendo tempos difíceis. Ó Deus bendito, que Tu possas curar os enfermos, libertar o cativo. Ó Deus bendito, onde o pecado tem abundado, mas a promessa é que a graça tem superabundado, ó Deus bendito. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos por tudo. Te pedimos, ó Pai, abençoe os nossos irmãos que estiveram aí conectados conosco através da internet, que dispuseram também um tempinho em seus lares aí, seja da forma que estiverem, mas estão nos ouvindo, ó Deus bendito. Retribua-lhes todo esse esforço de cada um deles, concedendo-lhes o desejo de seu coração, ó Pai. É nossa oração, colocamos o pastor Ailton na Tua presença, Deus bendito, desde já com nossos corações jubilosos, agradecidos, ó Pai, com gratidão pela vitória que Tu darás a ele no sábado, ó Pai. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em favor do Teu Filho, ó Pai, nosso companheiro, pastor Ailton, para que ele possa obter aquilo que ele tem almejado, a sua visão, ó Pai, juntamente com ele, toda a sua família e toda aquela igreja, ó Pai, abençoada. Nós te damos graças por tudo e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos agradecer ao Senhor com um cântico. E antes nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Pode ser o poder da terceira puxada, o louvor de gratidão a nós, né? Que nos narra onde nós estamos posicionados, né? Estamos felizes com a audiência de todos vocês aí do outro lado. E nós, em forma de gratidão, queremos aqui falar o nome de cada um de vocês, né? A irmã Diva também pediu uma oração, porque ela terá uma prova, né, na sexta-feira. Levantamos as mãos em favor dela. Pai, em nome de Jesus Cristo também, nós pedimos em favor da irmã Diva. Ó Deus, ela está ali se recuperando daquela fratura em seu pé. Hoje estivemos ali, ó Pai, e graças a Deus elas têm tido uma vitória, que é o restabelecimento ali, Deus bendito, que é o ligamento daqueles ossos que foram quebrados. Ó Deus bendito, que possa continuar ajudando ela, toda a sua dificuldade, ó Pai. E também intercedemos pelo seu pedido, que ela possa ser bem sucedida nesta prova que ela estará fazendo na sexta-feira. Esta é a nossa oração em favor desse objetivo da Tua filha. Colocamos em Tua presença, ó Pai, o pedido dela e a nossa intercessão e o nosso levantar de mão em favor dela. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos todas essas bênçãos. Amém e amém. Esteve conectado conosco nossa irmã Ivonete Lopes, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, né? Irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmão Jailson Souza, Paraíba, né? Temos vídeo novo no canal do irmão Jailson, né? Ainda não assisti, está subindo agora, né? Logo, logo nós vamos estar ouvindo. Irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro também, conectado. Irmã Marilúcia, Jandira, São Paulo. Irmã Keren, Apuc, irmã Louise, Tangará da Serra, Mato Grosso. Irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo. Irmã Odilena Rodrigues, Jandira, São Paulo. Irmã Geni Silva, irmão Ronildo ali em Alto Paraíso, Deus abençoe. Irmão Valdemir da Silva, Jandira, São Paulo. Irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo. Irmã Diva também estava conectada, né? Aqui é de Ariquemes. Irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoas. Irmão Romeu Eismer daqui de Ariquemes. Irmã Meire, Jandira, São Paulo. Irmã Maluce Santos Eloá Quenara, Alto Paraíso. Pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo. E o irmão Caio César e família, Jandira, São Paulo. Deus abençoe a todos. Tivemos muito mais pessoas conectadas, mas aí há uma dificuldade para poder comunicar, né, a sua audiência. Mas da mesma forma, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Vamos agradecer ao Senhor com louvor. O poder da terceira puxada. Cante a Ele com gratidão em seu coração. Deus é poderoso em ti quando te humilhar.
quando podes ajudar teu irmão e irmã, apoiando-os na batalha, levantando sua fé. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Deus nos deu este poder para servi-lo e trazer nossos amados em sua presença e realizar proezas no amor divino, para trazer graça a seu povo e não condenação. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Amor perfeito lança fora todo o temor. Posso ouvir a voz de Deus ressoando outra vez. Peça o que desejares, isto será feito. Deus pode realizar o impossível para nós. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e
cativo com amor e para libertar o cativo com amor. Aleluia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe também, irmão